E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Dizem por aí que é a ciência que tem autoridade sobre a Bíblia, que temos que reinterpretar a Bíblia à luz da ciência, de Darwin, de Dawkins. Outro dia eu recebi um convite de um evento, lendo a Bíblia com Charles Darwin. E temos que, então, admitir que a ciência é a fonte segura sobre as nossas origens. Ciência naturalista, o darwinismo, olha só. O Big Bangismo. Temos que acreditar que a física, a química, a biologia, através de homens, é que trouxe a verdade sobre as nossas origens. Não, mas nesse podcast a gente anuncia outra verdade. A verdade verdadeira da palavra de Deus. Por quê? Porque em Jó 12, de 7 a 9, lemos assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou as aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Em Provérbios 3,19, também lemos: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência preparou os céus. Então a Bíblia é clara. Não pergunte para a ciência de homens. Maldito o homem que confia no homem e na sua ciência para determinar as suas origens. Maldito o homem que confia em Charles Darwin. Em Dawkins. Temos que perguntar à natureza. Então, nesse podcast, o 114, nessa série A Ciência Ecoa a Deus, vamos perguntar aos tardígrados, os mini-hulks da vida. No meu livro, Fomos Planejados, tem um capítulo todo sobre eles. Bichos insanos de beleza, de engenharia, de tecnologia, de sofisticação. Quando praticamos a boa ciência e consideramos o design inteligente como uma hipótese plausível, inúmeros exemplos claros de design nitidamente inteligente surgem por toda a vida, por toda a vida. Enxergamos, então, uma vida extremamente bem planejada, seres maravilhosos e, por vezes, superpoderosos. E um deles são os tardígrados. Você sabia que, nessa lista de seres insanos, existe um ser que é para lá de fantástico e que merece um destaque super especial? Tal ser deve ser o mais resistente, algo que poderíamos chamar de um mini-hulk. Esses super-heróis incríveis são animais invertebrados chamados de tardígrados, do filo Tardigrada, mas que recebem popularmente o nome de ursos d'água ou leitões do musgo. Suas habilidades são tão incríveis que muitos, principalmente os panspermistas da panspermia, eles juram de pés juntos que esses animais são extraterrestres, só podem ter vindo de outros mundos. E eles literalmente teriam vindo do espaço. Quem disse então que os ETs não existem, se temos os tardígrados por aqui, não é verdade? Olha, não é assim tão absurdo classificar esses bichinhos como ETs. Sabe por quê? Porque os tardígrados são mesmo coisas de outro mundo. E uma das mais espetaculares formas de vida a habitar a Terra. A anatomia desses animais é altamente complexa e sofisticada. Eles são recobertos de quitina, que é um polissacarídeo encontrado como principal componente da parede celular dos fungos e também do esqueleto dos artrópodes.
como os caranguejos, camarões e lagostas. É um animal minúsculo, mas tem uma casca dura. Esses ursos d'água têm de 0,3 a 1,2 milímetros só de comprimento. Eles são cilíndricos, meio atarracados, parece um Hulk mesmo. Tem umas caricaturas sobre esses animais no Fomos Planejados, feitas pelo Otiniel Araújo, sensacionais, parece um Hulkzinho. Tem 4 pares de patas e se parecem, portanto, com mini-ursos ou mini-hulks. Eles são sensacionais. Por quê? Porque eles sobrevivem a praticamente todas as situações. Você coloca esses animais em nitrogênio líquido, a temperatura baixíssima, eles sobrevivem por um certo tempo. Em água fervente, se desidrata, tira toda a água, eles se desidratam também. Então, no fogo, no gelo, em solventes orgânicos, eles também sobrevivem. Em álcool, são quase que indestrutíveis, seres magníficos. A presença de tardígrados tem sido relatada em fontes termais, no topo do Himalaia, sobre camadas de gelo sólido e no leito dos oceanos. Praticamente em todos os lugares eles se adaptam e sobrevivem. Olha, enquanto muitos animais têm um habitat específico, esses bichos incríveis podem sobreviver em praticamente todas as condições. Quando eles detectam anormalidades ambientais, eles entram em um estado de anabiose, que é a suspensão das atividades vitais. E esse estado os leva a perder quase toda a água do corpo, diminuindo o metabolismo ao mínimo. É como se eles morressem, recolhendo as pernas e secretando uma cutícula dupla protetora ao seu redor. Olha que coisa incrível, que sensacional. Como pensar que um processo assim pudesse ser desenvolvido lenta, gradual e sucessivamente por mutações deletérias? Não faz sentido. Então, nesse estado quase morto, os mini-hulks é que demonstram nesse estado toda a sua resistência e capacidade de sobreviver em situações extremas. Eles entram dentro de uma cápsula de sobrevivência, se desidratam e praticamente ficam mortos ali. Sabe aquelas viagens espaciais, né? Que você vê que a pessoa entra numa cápsula, fica num estado ali de hibernação, super protegido. Os mini-hulks já faziam isso há muito tempo. Olha, levar os mini-hulks para o espaço, eles lá sobreviveram e até se reproduziram no espaço. Ainda é um mistério como eles conseguiram sobreviver por tanto tempo sem oxigênio e até sendo bombardeados com radiação do espaço. Olha, eles também resistem a altíssimas pressões, algumas ali nas profundezas dos mares. Suportam até 75 mil atmosferas, o que equivale a centenas de vezes a pressão de água na mais profunda fenda oceânica, a Fossa das Marinas. Lá, um humano seria literalmente amassado como uma folha de papel, mas eles não só suportam essa pressão, mas pressões muito mais altas. Temperaturas de 200 graus Celsius ou de menos 200. Bichos sensacionais. Radiação, eles também sobrevivem a fortes doses de radiação. Então, não há como você imaginar que um ser desse, com essa tecnologia ultra mega sofisticada, com uma complexidade que não se pode reduzir, teria adquirido essas resistências e essa capacidade por tentativa e erro. Olha, você pode até pensar que eles pudessem ter adquirido resistência ao congelamento, mas não ao congelamento e à água fervente, radiação, pressão. São bichos insanos, que deixam claro que tardígrados reúnem em um único ser
o que aparenta ser o mais extremo conjunto de habilidades superpoderosas de sobrevivência, nos forçando a reconhecer neles fortes sinais de máximo planejamento, habilidade, competência, consciência e da total incapacidade da evolução darwiniana que ela teria de moldar um bicho assim. Percebeu como Jó 12:7 faz a recomendação certa? Deixe que os tardígrados o informem. Eles não ignorarão que foi a mão do Senhor que os fez, que a mão do Senhor fez todas as coisas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.